Fala aí, meu povo, tudo bom? Eu vim aqui falar sobre a vitória do Atlético de Madrid sobre o Barcelona, que a gente pode falar que foi uma vitória surpreendente, uma vitória contundente. Isso é uma exclamação, uma afirmação que tem que ser feita. Uma vitória contundente, uma partida quase perfeita do Atlético de Madrid, mesmo não sofrendo gols, ainda deu um espaço para o Barcelona. O jogo da volta, o Atlético se encaminhou muito bem. Dentro da proposta, o Atlético fez tudo aquilo que se esperava do time comandado por Diego Simeone. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, comenta se você viu o jogo, o que você achou da partida. O jogo começou de uma forma que todo mundo já esperava. O Barcelona em cima, o Barcelona pressionando, aproveitando que a torcida estava fazendo a festa, principalmente o Yamal, que estava acendendo o torcedor, estava fazendo aquele lance mágico, né, de um garoto que nasceu com um talento natural, né, a gente fala mais do Yamal mais para frente. O Barcelona pressionou, teve as melhores chances, teve um gol anulado, muito bem anulado, né, do Rashford, depois do passe do Lamine Yamal. O gol do Barcelona, vou ser bem sincero, para mim era só questão de tempo. Só que aí aos 40 minutos veio o lance que mudou muito a estrutura do jogo. Que aos 40 minutos o Julián Álvares colocou o Simeone em velocidade e o Cubarsí na velocidade tentando parar um ataque promissor do Atlético, fez a falta. E o juiz, mais pra frente vou falar da arbitragem, que hoje foi pavorosa, deu cartão amarelo pro Cubarsí, mas precisou do VAR para dar o vermelho. Para mim esse foi o primeiro erro do árbitro. Não o vermelho. O vermelho foi, para mim, muito bem aplicado. Mas sim a aplicação, precisar do VAR para ver um lance que foi claro para mim. Foi claro, na hora que saiu a falta, já falei, vermelho. E aí deu cartão amarelo. Tudo bem, o VAR interviu bem, ele conseguiu corrigir o erro. Mas para mim, o árbitro começou a perder o controle do jogo a partir daí. Nessa decisão muito contestável de dar um amarelo, mas aí foi pro certo que foi vermelho, porque foi uma chance clara e manifesta de gol. E como se não pudesse piorar o Barcelona, Julián Álvares acerta uma falta espetacular, uma falta extraordinária, falta muito bem cobrada, parece que foi com a mão, com o valor André Reine, parecia uma falta que ele cobrou com a mão. E o Barcelona saía ali com um gosto muito amargo, que dava pelo menos para sair na frente no primeiro tempo. Só que futebol não é justiça, né? A gente cansou de ver time jogando melhor e sair perdendo. Então, o Barcelona falou, pô, a gente tomou um gol, mas ainda dá, mesmo com um a menos, porque o Atlético não vai se expor. O estilo de jogo do Simeone é esse. E o segundo tempo, dito e feito, continuou a pressão do Barcelona. Eu achei até que o Barcelona respondeu bem para quem estava com um a menos. Vou ser bem sincero. Achei que o Barcelona ia sentir um pouco o baque, mas não sentiu tanto, foi para cima, criou chances com o Rashford, com os 48, né, 3 minutos do segundo tempo, um belo passe do Lamine Yamal, que foi o único do Barcelona que a gente pode olhar e falar, você salvou porque é o único que tentou algo diferente. Esse moleque, ele é diferente. E assim, o Barcelona em cima, pressionando, e o Atlético de Madrid não fazendo muito questão de jogar. Né? Aí ficou aquela incógnita que eu fiquei durante o jogo. Será que foi covardia ou foi porque o Barcelona não deixava o Atlético jogar? Pode ser um, pode ser outro. Você pode achar que é os dois. Eu estou tendendo a achar que é os dois porque é o estilo de jogo do Simeone. Mas, porém, o Atlético de Madrid, quando queria sair, vai jogar no meio campo, o Barcelona conseguia, com essa agressividade, roubar a bola no meio do campo. E parecia, eu assistindo o jogo, falei, cara, o empate do Barcelona tá muito maduro. Tá muito maduro. O Barcelona não tá deixando o Atlético respirar. Só que aí, aos 70 minutos, veio o golpe que murchou completamente o ímpeto do Barcelona, principalmente os 15 primeiros minutos. Que foi um passo do Griezmann, que passa do Griezmann pro Ruggeri. O Ruggeri cruzou e o Soloth, que é um atacante muito limitado, com todo respeito, é um atacante limitadíssimo, mas é um atacante de área. E isso ele faz bem, finalizou de pé esquerdo
e ampliou a vantagem. E, cara, quando saiu o gol, parecia que o Camp Nou virou um velório. Ficou um silêncio completamente ensurdecedor. Se duvidar, dava para ouvir a respiração dos jogadores do Barcelona, que murchou totalmente. Mas antes, né, do 2-0, lembrei aqui agora, precisamos falar da arbitragem, né, que é o tópico desse vídeo. Teve um lance, eu não sei qual foi a minutagem exata, mas foi antes do 2-0. Quando o jogo estava 1-0, o Musso foi cobrar o tiro de meta, se eu não me engano a bola foi por Ruggeri, e o Ruggeri pegou a bola com a mão e ajeitou, né, para devolver para o Musso. Só que o que acontece? Os jogadores do Barcelona reclamaram de pênalti. E eu vou dar minha opinião, para mim foi pênalti sim. Para mim o árbitro errou e muito em não dar o pênalti. Porque tiro de meta não precisa da autorização do árbitro para ser cobrado. O Musso justamente tocou pro Jerry nessa intenção de sair jogando, né? De sair jogando para aquela troca de passe, né? Dentro da sua própria área. E por que tinha que ser marcado pênalti? Justamente porque estava com a mão. Ele pegou com a mão. Eu não sei o que passou na cabeça do Ruggeri, se ele achou que o árbitro pensava autorizar para o tiro de meta, ou se foi algo muito no instinto, eu não sei, mas o juiz não marcou o pênalti. Então, para mim, o Barcelona tem motivos para reclamar? Tem motivo de sobra para reclamar, porque para mim foi pênalti. E vale lembrar que temporada passada, no jogo de Clube Bruges e Aston Villa, o Tyrone Mings, zagueiro do Aston Villa, fez a mesma coisa e o juiz deu pênalti. E 2 temporadas atrás, foi no Arsenal e Bayern de Munique, foi 2-2, se eu não me engano, esse jogo, o Gabriel Magalhães colocou a bola na mão dentro da área e o juiz não deu. Então, assim, é um lance que é para ser pênalti, mas em 3 casos só um foi marcado. Curiosamente foi um jogo pequeno, né? Esse detalhe curioso. A arbitragem, sem contar que o árbitro estava errando lateral, estava errando escanteio, ele estava errando tudo que ele estava tentando, o árbitro estava errando. Ele perdeu o controle do jogo totalmente. Ele perdeu o controle do jogo total. Essa foi minhas ponderações sobre a arbitragem. Muito ruim a arbitragem do Niko Kovac. Kovac não. Eu esqueci o nome do árbitro agora. Mas enfim. Muito, muito fraca a arbitragem do jogo de hoje. Muito fraca. E o Barcelona até tentou reagir, né? Depois da murchada até conseguiu ter um esboço de reação, mas aí parou na trave, aí o Musso fez a defesa e o Barcelona não conseguia mais criar. O Yamal, cara, precisamos falar um pouquinho do Yamal nesse jogo. O Yamal foi o único que tentou alguma coisa durante o jogo inteiro. Teve um lance nos 85 que ele tinha o quê? Uns 4 em cima dele, ele conseguiu passar pelos 4, só que na hora do último drible ele acabou adiantando demais. E também teve outro lance no primeiro tempo que tinha 3 em cima dele, ele passou pelos 3, aí na hora de finalizar a bola bate na marcação. Mas assim, o Yamal ele incendiou o jogo de uma forma que esse moleque ele é bizarro. Só jogadores com talento natural conseguem fazer o que o Yamal faz. É até um detalhe muito curioso, né, que eu vi até o canal falando, que parece que a melhor versão do Yamal é quando ele tá visivelmente irritado com o time dele. E de fato parece, porque o Yamal estava transtornado com a situação que estava o Barcelona, estava indignado, inconformado, estava muito irritado que ele queria um resultado melhor o Barcelona. Aí ele tentou fazer uma jogada individual, tentava deixar os companheiros na cara do gol, os companheiros não ajudavam. Né? Então, assim, o Yamal eu acho que é o único que não vai ser crucificado, né? Que não vão jogar ele aos leões, né? Não vão crucificar o jogador, porque se não fosse ele, acho que o Barcelona podia estar aí em maus bocados. E o Hans Flick com essa linha alta, eu já canso de falar que essa linha alta é mais maléfica do que benéfica, né? Porque pega um time minimamente ajustado, como o do Atlético, o próprio Real Madrid, temporada passada, naquele 4-3, aproveitou muito essa linha alta. Então, assim, pro Barcelona é muito maléfica essa linha alta. Quando pega um time de qualidade, a gente vê o que acontece. O jogo da volta, o Barcelona precisa de 3
gols de diferença para se classificar direto. E se quiser levar para os pênaltis ou prorrogação, tem que fazer 2 gols de diferença. O Atlético pode até perder uma derrota simples por um gol de diferença que está classificado. Tem uma vantagem de um empate e uma derrota por um gol de diferença. O Atlético já está classificado? Não, porque a Liga dos Campeões da Europa a gente sabe muito bem o que essa competição é capaz de fazer. Mas encaminhou muito bem, porque o jogo de volta é no Metropolitano. Né? Por mais que o Barcelona seja um time muito melhor que o do Atlético, vai vir com um desfalque do Cubarsí, foi expulso, e vai vir o Ronald Araújo, que não é nada confiável, tanto em Champions, tanto pela sua torcida. Né? Então acho que o Barcelona precisa fazer um jogo impecável, ofensivamente e principalmente defensivamente. O ataque do Barcelona é bom, o problema mais é a defesa do Barcelona, como a gente tem visto nessa temporada. Inclusive, desde do Borussia Dortmund, né, na temporada passada, o Barça vem tomando gol em todos os jogos da Champions. É muito curioso isso. Mas é isso, eu acho que não tem nada para completar. Se eu esqueci de algo, deixa aí nos comentários. Semana que vem, vamos fazer do jogo da volta. Barcelona, o Atlético classificado, vou fazer a minha análise. E é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. É isso aí.